Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, na Ubra você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios. Estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde nós postamos nas redes sociais e você ali a qualquer momento pode acessar o Facebook ou o Instagram e aí ver o assunto que foi aqui debatido durante o dia ou mesmo rever programas anteriores que ficam ali alojados. Lembrando sempre, nossos apoiadores culturais são Ótica Santos, visivelmente a melhor, lentes de grau com filtro azul, máxima proteção contra as mídias de celular, tablet e computador. As lentes são a partir de R$ 140. Também você pode, lá na Ótica Santos, comprar armações de grau a partir de R$ 69,90. E a Ótica Santos parcela tudo em até 10 vezes, sem juros em todos os cartões. Ubra, descontos de até 80% para investir na tão sonhada graduação. Saiba mais em ubra.br. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios, da Silva Jardim 1900, fone 3027-3019. Nosso convidado de hoje, pessoa muito ilustre, está aqui com a gente, atleta também, desportista, vice-reitor da UBRA, professor Adriano Chiarani da Silva. Satisfação recebê-lo aqui, professor. É um grande prazer, uma alegria estarmos aqui neste dia aqui em Santa Maria, em especial aqui na TV Santa Maria, conversando contigo, falando com as pessoas que nos assistem, né, pelas redes sociais, pelo canal de TV. É uma satisfação enorme estar falando aqui um pouquinho de esporte, daquilo que eu pratico no terceiro turno da minha atividade diária, né, mas algo que me chama muito a atenção e da qual eu gosto muito. Perfeito. O senhor já veio várias vezes aqui em Santa Maria? Sim, na verdade eu morei um ano em Santa Maria. Eu morei no ano de 2001 aqui, eu fiz o meu estágio, eu sou formado em teologia e quando cursei o curso de teologia, um ano do curso você é obrigado a morar numa cidade para desenvolver a atividade religiosa. Perfeito. Eu sou pastor da Igreja Luterana, né? A Igreja Luterana ali na Borges de Medeiros. E eu morei por aqui um ano, né? E então eu tenho muita simpatia por Santa Maria, gosto muito, já retornei algumas vezes com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, né? Para cá, porque é um lugar que gosto muito, né? O coração do Rio Grande do Sul, exato. A cidade da Boca do Monte, né? Lembro dos frios aí da acampamento, né? Do vento minuano, mas também no nordestão, né? Aquele vento, né? No verão, vento muito norte, quente. Vento norte. Que é típico. Sacode janela, sacode tudo, né? Exatamente. Santa Maria é os contrastes, ou muito frio ou muito calor, né? Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Bom, eu lhe pergunto porque aqui, né, tem muito desportista, o pessoal aqui é muito acostumado à prática de esporte, eu sei que o senhor é um atleta também, né? Um atleta como o senhor disse, no terceiro turno, mas desenvolve também uma prática esportiva, professor, é isso? Exatamente. Eu comecei a correr, né? Eu pratico atletismo. Agora, nos últimos tempos, eu tenho praticado a corrida de trail running, que é corridas em trilhas, né? Na natureza, no meio do mato e assim por diante. Mas a minha relação com o esporte, ela iniciou quando eu tinha 13 anos. Eu sou de Santa Catarina, sou da cidade de Caçador, no meio oeste de Santa Catarina. E na época eu fui convidado pelo professor na escola para correr nos jogos escolares. E eu ganhei aquela prova nos jogos escolares em Caçador,
e eu fui aí para o Campeonato Catarinense, eu ganhei a prova de 5 km do Campeonato Catarinense com 13, 14 anos. E após isso, então, eu comecei a me dedicar, além dos estudos, fazer o esporte, e aí comecei a competir pela Fundação Municipal lá de Caçador, e onde eu fui então campeão catarinense de 5 e 10 quilômetros de pista. E aí naquele período assim viajei em inúmeras cidades aqui do sul do país, fui para Argentina, Paraguai, onde eu competi provas de rua, sempre chegando nas primeiras colocações. E esse período ali me ensinou muito, né, a questão da busca pelos objetivos, né, a questão da disciplina. Foi assim um período essencial assim na minha vida, como adolescente, como daí jovem, né? Me mostrou muito. Mas com 18 anos eu me afastei da corrida. Eu vim para Porto Alegre estudar, né? Fazer o curso de teologia. Eu estudava no Seminário Concórdia, e aí estudava manhã, tarde e noite, e eu abandonei a corrida. Eu fiquei aí praticamente 12 anos sem correr. Foi o período que eu vim e morei em Santa Maria, mas de vez em quando dava uma corrida ou outra, mas eu abandonei. E em 2008, devido a picos de pressão, dor de cabeça, estresse, etc., ia de médico em médico, não achava uma resposta para aquilo que eu estava sentindo. Foi quando encontrei um médico e o médico disse: olha, nós precisamos resgatar o teu lado atleta. E foi aonde eu, já na época como diretor da Ubra, eu estava em Goiás, em Itumbiara, Goiás, sul de Goiás, onde eu comecei a inserir a corrida novamente no meu dia a dia. E após aí um período de 6 meses, daí eu voltei a começar a realizar provas. Voltei aos treinos, a regramento de alimentação e assim por diante. E foi aonde eu ressurgi novamente para o mundo do atletismo. Comecei a competir, comecei assim a explorar desafios. E aí por volta de 2013, em 2013 eu comecei a procurar outras provas diferentes. Em vez de correr as famosas rústicas, né, corridas de rua e etc., comecei a procurar corridas assim de trail, de trilha, e a fazer esse tipo de provas, né? E é um ambiente diferente, é um ambiente que a cada trilha é uma descoberta, né? Diferente de uma corrida de rua, mas que me faz muito bem, me sinto muito bem. E hoje assim eu agreguei isso à minha atividade diária. Então eu tenho um educador físico que me acompanha, tenho um acompanhamento médico, e eu diariamente corro como primeiro objetivo a questão da qualidade de vida e de saúde. E aí a partir disso eu comecei a agregar também a busca de uma performance, de fazer provas, de tentar alcançar os primeiros lugares e assim por diante. Me diga uma coisa, não é de surpreender-se o fato de você ter tido sintomas, né, do seu corpo por ter parado da prática da corrida, porque todos dizem que a corrida ela é viciante, não tem, né? A pessoa depois de começar a correr, se parar, ela vai sofrer algum dano, porque o organismo se habitua àquilo ali, faz parte do dia a dia, faz parte já da própria dinâmica, né, do corpo. E principalmente a corrida, né? Corrida longa, como o senhor faz também. E esse fato, sem dúvida nenhuma, o médico deu na mosca, acertou na mosca, né? No seu retorno à prática esportiva. Em cima disso, o senhor recomenda assim hoje essa prática de corrida e de que maneira, para quem está querendo começar hoje? Porque a corrida, antes da pandemia, a gente já tinha uma informação de que ela foi o esporte que mais crescia, né? No Brasil, principalmente. 30% de crescimento. Exatamente. 30% de crescimento. Com a pandemia, então, nem se fala mais, que a pessoa tinha que ter uma válvula de escape e é uma... Academia fechada. Exatamente. Né? Então o pessoal começou a praticar, mas alguns de forma atabalhoada. Né? De repente, pegava e saía correndo na rua, sem nenhum acompanhamento, sem os devidos cuidados. Com o seu tempo de vivência, o que o senhor diria para essas pessoas que querem começar hoje? Quais as primeiras medidas as
os primeiros passos a serem dados antes de a pessoa começar a praticar? Muito bem. Primeiramente, assim, o corpo nosso é para viver em movimento. Então, a você que nos assiste nesse momento, né, fica aqui o desafio, movimente-se. É muito importante. Todos nós devemos ter uma atividade. Seja uma caminhada, seja pedalar, seja correr, seja nadar, seja escalar, independentemente. O nosso corpo ele foi constituído para viver em movimento. Então, o fato de nós pararmos, né, e não realizarmos nenhuma atividade, com certeza a gente começa a engordar, começa a ter os problemas cardiovasculares e assim por diante. Por isso, o movimentar-se ele é essencial, né? E então, assim, a você que procura começar uma atividade, né? Primeiro, parabéns pela decisão. Essa é uma decisão que todos deveriam tomar de começar a exercitar-se. Eu diria assim, procure um médico, é bom fazer um check-up antes, né? Especialmente um check-up cardiovascular, né? Fazer os exames de sangue, etc. Porque a atividade física ela vai exigir do seu corpo e o seu corpo precisa estar preparado para isso. E aí, eu, por exemplo, hoje eu corro em média 110 km por semana, né? Mas você que está iniciando, comece com caminhadas, após procurar um médico, um educador físico, para que ele possa aí especificar qual que é o tempo por dia de treino, porque além da corrida você vai precisar fazer uma academia, né, para um reforço muscular, para que não lhe dê lesão, né? E aí assim, começar a curtir isso, como você disse, né? A corrida ela gera endorfina, né? E ela é viciante, né? Então, o dia que eu, por exemplo, não vou correr, que a gente também tem que lembrar que o descanso também é treino. Então, você também precisa descansar. Geralmente, o meu descanso é no domingo. Domingo, geralmente, eu descanso. E faz falta, assim, eu sinto nesse dia a falta. Por causa dessa... procurar alguma coisa que começa alguma coisa. Às vezes, saio para andar de bicicleta com as minhas filhas, ou vou nadar e assim por diante. Então é necessário que você procure um profissional para que lhe oriente, né? E que você vá à frente, né? O equipamento também é importante, né? Exatamente. Aí vem a escolha de um tênis, de roupas leves e assim por diante. Aí um regramento na sua alimentação. Então a pessoa precisa ter isso muito bem na sua mente. Então, primeira dica, parabéns pela escolha. Comece realmente uma caminhada. Procure e faça um check-up médico, né? A gente está agora no Outubro Rosa, né? Que já vem o Novembro Azul, né? Uhum. Onde vem a questão do cuidado da mulher e depois do cuidado do homem, né? Nós, todo ano, todos devemos fazer um check-up, né? Então, se você está em dia com check-up, comece a caminhar. Comece a caminhar, por exemplo, 1 quilômetro, corre 500 metros, vai alternando. E aí, se você vai criando gosto, procure um profissional de educação física, né? Para que ele possa então direcionar o seu treinamento. E aí você procure desafios, né? Geralmente agora as corridas de rua estão voltando, né? As provas estão voltando, faça uma prova de 5 quilômetros, vai se desafiando. Eu comecei assim, 5, 10, eu já fiz prova de 120 quilômetros. E assim por diante, assim, vamos lá, cada um vai explorando seu limite, né? Eu sempre digo assim que limites na vida da pessoa, eles existem para serem expandidos. Então, o nosso corpo, assim, ele é fantástico, que a mente domina o corpo, né? Então, você vai trabalhando e o nosso corpo vai aguentando, né? Mas é sempre necessário esse acompanhamento, né? O acompanhamento médico é fundamental para que você não tenha uma surpresa no caminho, alguma situação que leve, às vezes, o seu corpo a um colapso, né? O senhor disse que pratica corrida de trilha, né? Sim. Conta um pouco para nós aí que tipo de trilhas o senhor encontra, que dificuldades tem a corrida de trilha, que tipo de treinamento específico exige para quem quer fazer uma corrida de trilha? Bom, eu desde 2013, como mencionei anteriormente, eu pratico o trail running, né? Que é a corrida de trilha, né?
Então, toda a prova que é realizada fora do ambiente de asfalto, ela é considerada uma prova de trail, né? Então, ela pode ser na beira do mar, na praia, pode ser em estrada de chão e pode ser no meio das trilhas. Então, as provas de trail, elas alternam esses ambientes, né? Que chama-se ambiente off-road, né? E essas provas, assim, eu vou citar por exemplo, a semana passada, no sábado passado, dia 16, eu competi na Extreme Gramado, na Serra Gaúcha. 50 quilômetros, não me engano, né? Foram 55 quilômetros. Foi uma prova debaixo de chuva, né? Uma prova muito técnica, né? Onde você percorria por meio de trilhas, muito barro, né? Muita pedra, muitos galhos, né? E em Gramado você passava pelo Morro do Agudo, que é a montanha lá de maior altitude, chega a 850 metros, são 800 metros de subida, meio de 4, subindo de 4, com corda, se subia, daí andava pela crista do Morro do Agudo e descia, né? Um lugar muito bonito, mas muito técnico, né? Então, as provas de trilhas, elas são desse modo, são no meio da natureza, então você enfrenta esses obstáculos naturais e para que você possa enfrentar isso, é necessário que você treine nesses ambientes. Então, dos meus treinos semanais, né, 2 dias por semana eu vou para ambientes como esse. Então, eu moro ali na região de Canoas, então eu vou ali para perto de Sapucaia do Sul, tem alguns morros ali, eu treino esses locais, né? Mas como são provas em lugares que é difícil de ir treinar, né? Acaba sendo uma surpresa, por isso que é interessante as corridas de trilha, né? E além desse trabalho assim focado no local, você precisa treinar a corrida mesmo, né? E aí a rua, né? Porque é disso que eu falo, né? E o senhor mencionou que foi o esporte que mais cresceu, né? 30%. Porque a corrida ela se adapta muito fácil a nós. O que você precisa ter? É um tênis, uma bermuda, uma camiseta e precisa de um lugar para sair correndo. Então, na pandemia, as academias fechadas, você sai para correr. Então, você precisa correr na rua e, além disso, um trabalho de fortalecimento muscular, né? A academia ela é necessária, então, aí você faz todo um trabalho funcional para te adaptar a grupos musculares específicos. Sim. Porque na corrida de trilha, como o senhor citou, né, você vai meio que escalando os locais e você precisa desenvolver essa questão de força, né? Com força, né? Exatamente. Perfeito. Bom, o importante de tudo isso que o senhor está trazendo, essa experiência de vida, é que o pessoal pratique o esporte, faça o esporte. Aqui até o pessoal acabou encontrando o pessoal de mais idade encontrou no futebol uma válvula de escape. Você sabe que aqui existe uma competição de veteranos, que são todos sábados à tarde. São pessoal que começou há 30 anos atrás jogando, e hoje estão com 65, 70 anos e estão jogando. Mas não é jogo de competição mesmo, são campeonatos. Então todos os sábados tem categorias de 35, de 40, 45, 50, 55, 60, 65, e estão tentando, já pensando em fazer de 70. Mas aí já não encontra tanta gente, então fica jogando mesclado no 65. O que acontece? Durante a semana o pessoal vai para a academia, corre um pouco na rua, se prepara, porque é uma competição no final de semana. Porque vão para ali e vão competir mesmo, não é brincadeirinha para tomar chopp depois, não, é competição. O que isso gera? Saúde. Que o pessoal está se cuida durante a semana. Veja que tem gente com 65 anos, quando que na idade dos nossos pais, por exemplo, ia pensar que com 60 anos já está jogando bola, né? Competindo. Então, encontraram essa válvula de escape, e para ter uma ideia, são da maioria 70 equipes, isso dá quase 3 mil atletas inscritos, né? Exatamente. Então, esse movimento a toda a cidade, sábados de tarde, e isso é digno de aplauso, porque é uma forma que eles acharam de se manter com saúde, né? Se manter bem praticando o seu esporte. Então, esses muitos que ocorrem na rua durante a semana. Então, por isso que aqui também tem uma quantidade enorme de pessoas durante a semana correndo na rua, se preparando. E isso é digno realmente de aplauso.
agora aos poucos está se descobrindo isso, até esse dia saiu uma matéria na mídia de Porto Alegre, grande mídia, dessa competição de veteranos de Santa Maria, que foi considerada uma das maiores do estado. Eu não sei se tem outras grandes também em outros locais, deve ter, mas pelo número de pessoas que estão praticando. E congrega gente de toda a região, vê gente de Rosário jogar aqui no sábado, vem de carro, vê gente de outras cidades aqui, Ijuí, Santo Ângelo, se deslocam para cá para jogar no sábado, porque é uma competição que não existe em outros locais para a idade deles, né? Então isso aí foi um exemplo dado, né? E a partir daí outros já estão praticando outros esportes também com uma certa idade, para quebrar aquele tabu de que estou muito velho, tenho que ficar em casa, velho tem que ficar em casa, tem que cuidar dos netos, mas a corrida nesse ponto, eu falei do futebol, mas a corrida é uma prática importante e gostosa de se fazer, né? E não tem idade, né? Pessoa dentro do seu limite pode praticar tranquilamente, porque não exige muita gente, pode ser ele sozinho ou com alguém, algum amigo, né? Não precisa juntar 10 amigos ou 5 amigos, e é salutar, como o senhor disse, né? Faz parte do bem-estar de cada dia, é uma coisa que beneficia a mente, corpo, né? Tudo. Então, a gente tem, na medida do possível aqui, apoiado, e sei que vocês também, como instituição, como a UBRA, apoiam muito o atletismo também. Inclusive aqui estão construindo até em Santa Maria um local próprio para prática do atletismo, né? Exatamente. O senhor cita um belo exemplo, né? Essas pessoas que se unem em prol da prática ali do jogo de futebol, né? E tem um aspecto todo social, né? Das pessoas nessa idade se envolverem e alimentam esse espírito coletivo, né? E aí o preparar-se para isso, porque jogar bola não é simplesmente sair atrás de uma bola, né? Existe uma preparação, e aí a corrida, a musculação, isso ajuda, né? E o senhor citou, né? Eu menciono que eu não tive condições de ir para uma Olimpíada. Talvez se não tivesse parado ali dos 18 anos até os 30 anos que eu fiquei parado, talvez até poderia ter conseguido índice, coisa assim, né? Mas eu tenho um sonho. O meu sonho é ir para a Olimpíada da melhor idade, né? Então, assim, hoje já estou com 44 anos, né? Isso ocorre depois dos 60, quem sabe, né? Nós estamos com a questão da idade no Brasil crescendo, né? Então, a gente tem, quem sabe, condições de chegar lá, né? Claro. E essas pessoas, né? Como o senhor citou, né? É muito bom ouvir isso, né? Que as pessoas se integram com outras pessoas em prol de um objetivo. E independentemente do esporte, como eu mencionei no início, o importante é estar em movimento, né? E nós, enquanto universidade, enquanto UBRA, né, nós procuramos, no nosso dia a dia, enquanto universidade, incentivar isso nas pessoas, né? Para que elas desenvolvam a prática do esporte. Porque o ser humano não é só a profissão, o ser humano não é só a pessoa em si, né? Ela é um conjunto, a gente vê a pessoa como um todo, né? Mente, físico, espiritual, e nisso o cuidado com o corpo ele é necessário. E aqui na nossa unidade aqui de Santa Maria, o nosso diretor Mauro está preparando pistas de corrida de trilha, para que as pessoas possam ir lá no final de semana viver esse momento e praticar um esporte. E para isso, claro, entrosar com outras pessoas, né? Porque, embora no atletismo, né, cada um desenvolve e explora o seu limite, né? Porque cada um correndo contra si mesmo, claro. E assim por diante. Hoje, cresce muitas assessorias de corrida. Temos vários grupos aqui em Santa Maria, nós temos vários grupos que as pessoas se reúnem e saem para correr. Cada um no seu ritmo, mas estão todos num grupo buscando participar, né? Se envolver na atividade, e aí vão para provas, viajam para outros lugares, né? Hoje, assim como o futebol, né? Na corrida há um turismo, né? Pessoas saem daqui para correr a maratona de Boston, nos Estados Unidos, de Buenos Aires, de Montevidéu, temos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo. As pessoas treinam com esse objetivo, e aí esses grupos eles se unem em prol disso. E é muito bonito de ver isso. E assim mostra aquilo que realmente a gente
espero que as pessoas se cuidem, porque isso trará uma melhor qualidade de vida à pessoa e também vai contribuir com a cidade, né? Porque se nós tivéssemos uma população mais ativa, com certeza melhoraria os nossos sistemas de saúde e assim por diante. Com certeza. Professor, foi bom conversar consigo, né? Interessante, importante, até porque a gente está sempre procurando repassar essas informações sobre o esporte, a importância do esporte, a necessidade da prática de esportes para o pessoal que nos acompanha, porque a gente sabe disso. Em casa eu tenho o pessoal que lida com o esporte, e a gente está sempre me cobrando também. Minhas filhas estão sempre me cobrando, minha mulher e minhas filhas. Então é importante o trabalho também que a UBRA desenvolve nesse sentido, a gente parabeniza e esperamos que na sua vinda e outras vezes aqui nos visite novamente para a gente voltar a conversar, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Santa Maria, nesse momento aqui compartilhando com vocês essa paixão que eu tenho pela corrida, porque eu percebi o quanto a corrida fez falta em um determinado tempo da minha vida e o quanto ela é importante para mim. E aqui fica o incentivo a você, né, aos que nos assistem aqui, que comece uma caminhada, comece uma corrida, se envolva num esporte, seja ele pode ser até dança, né, independentemente, mas movimente-se. Mexa-se, né? Mexa-se, isso fará a diferença na vida, né? E assim, o grande desafio nosso é a gente deixar o sofá, né? A gente precisa tirar, levantar um pouco, levantar e sair. Esse é o nosso desafio. Então fica aqui o meu incentivo a vocês, para que vocês possam aí no seu dia a dia incorporar a atividade física na sua agenda, e vocês vão ver que isso fará a diferença para você enquanto pessoa e quanto com aquelas que convivem com você. Muito obrigado. Grande abraço, estamos indo embora, amanhã estamos de volta no mesmo horário que o nosso programa. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. UBRA, na UBRA você encontra o curso da sua vida. Avenida Tênis Clube, 104 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Rio Branco Imóveis, locação, vendas e administração de condomínios.